vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senão eu não enxergo. Tá bom. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. A semana que eu não me comporto bem, a Heleninha me põe para fazer apresentação. Ela fala, essa semana é sua. Então, eu já sei que eu não me comportei bem durante a semana. Eu estava ali sentada, vendo a projeção desta música, vendo Jesus e pensando, olha que privilégio nosso, estarmos no paz e amor, ouvindo que Jesus, a luz de Jesus está descendo sobre nós, quando no mundo todo nós temos 12 guerras. Olha como nós somos privilegiados de estarmos vivendo em paz, estarmos num lugar que traz a paz para nós, entre amigos, não é um privilégio? Eu estava sentada ali olhando a figura de Jesus e pensando, hoje eu vou até inverter. O nosso livro de hoje, a nossa palestra, é o livro do mês. E quem vai fazer para nós é o senhor Francisco. E esse livro, Minutos com Chico Xavier. E essa semana eu ouvi uma frase muito interessante. Todo mundo quer desencarnar igual Chico Xavier, porque ele foi sendo recebido por Jesus, mas ninguém quer viver a vida dele. Pobre, miserável, uma vida de sacrifício, dedicada ao próximo, ninguém quer. Só quer desencarnar igual ele e ser recebido por Jesus, né? Olha que privilégio falar de Jesus. Bom,
comecei de trás para frente, mas vamos lembrar do nosso encontro amigo às quartas-feiras, para as pessoas enlutadas, para as pessoas que estão com dificuldade de aceitar a passagem de um ente querido. Então, vamos convidar essas pessoas para que venham à Casa de Paz e Amor às quartas-feiras, às 2h, ou assistam pelo Zoom à noite, na quarta-feira, para que elas tenham um pouco mais de paz, um pouco mais de calma e deixem seus entes queridos partirem sossegados, né? Já cumpriram tudo o que tinham que cumprir aqui e vão partir para uma nova etapa. Na livraria tem uma ação entre amigos, é do Grupo Arco-Íris. O Grupo Arco-Íris é o grupo das artesãs. Essa ação é um aparador, tem uma cesta com um aparador de copos, caminho de mesa, panos de prato, toalhas de mesa e toalhas de mão. Tudo de bom para a dona de casa, né? E o número desta ação é R$10 e tudo, vocês sabem, é revertido em benefício do Paz e Amor, da ação social do Paz e Amor. Hoje, quem vai ler para nós o Evangelho, a mensagem e fazer a prece inicial é o nosso companheiro Sebastião Cardoso. Quem vai fazer a vibração geral e a vibração dos passes é o Rubens. A vibração das águas e a prece final é a Fátima Nunes. E eu já falei que a nossa palestra é o livro do mês, Minutos com Chico Xavier. O autor desse livro é o Dr. José Carlos de Luca, que é juiz de direito, um grande espírita, já foi trabalhador da casa e hoje dirige um outro centro espírita. Então, o que eu desejo para vocês, não sei se a gente ainda vai se falar antes do Natal, mas que todos tenham um mês de dezembro de muita paz, muita luz, saúde, tranquilidade em casa, se preparando para receber Jesus no dia 25. Que todos tenhamos um bom trabalho. Os trabalhadores da casa, olha, levei um puxão de orelha aqui atrás do Lucas. Trabalhadores da casa, sexta-feira, reabastecimento para todos os trabalhadores, com a apresentação da peça, e nós estamos sendo convocados a vir, porque a gente sai daqui, inclusive, muito melhor do que entrou, né? Mas é só trabalhador. Estão sendo distribuídos os números, que vai ter um sorteio do livro no final do trabalho. Todos pegaram? Quem não pegou, levanta a mão. Não é para trabalhador, é só para o público. Quem que não pegou? Quem não pegou? Você não pegou? A Valéria está dando. A Valéria é nossa recepcionista simpática. Todos pegaram? Trabalhador não, viu? Eu já ia entrar na fila, mas não pode. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Na verdade vos digo, que quantas vezes vos fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes.
Mateus, capítulo 25, versículo do 34 ao 40. A mensagem de hoje vem do livro Pronto Socorro, de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6, segue com Deus. Não temas o caminho. Onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não recees perigos. Deus te garante a paz. Sagram-te os pés na marcha. Deus te trará descanso. Companheiros se foram, Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes, segue e confia em Deus. Emmanuel. E agora, mantendo nossas mentes e corações serenos, vamos agradecer a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez e pedimos ao Mestre Jesus e os mentores dessa bendita casa que inspirem o nosso palestrante de hoje e potencialize as boas vibrações e as palavras dele para que encontrem solo fértil em nossos corações. Que assim seja. Tá bem. Muito boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui, dessa vez para nós apresentarmos o livro do mês, como já foi introduzido pela nossa amiga Marisaura, é o Minutos com Chico Xavier, de autoria do Dr. José Carlos de Luca. Na tela, vocês veem o livro e aqui ele está fisicamente. No final do trabalho, após as vibrações, nós vamos sortear um desse exemplar para o público. Bem, esse livro, ele foi publicado a primeira vez em 2010. Ele tem 93 pequenos capítulos, desenvolvidos ao longo de 256 páginas. A edição que se encontra à venda na nossa livraria é a 16ª edição desse livro. Vamos conhecer um pouquinho o Dr. José Carlos de Luca. Ele é juiz de direito, tendo ingressado na magistratura em 1989. Ele nasceu em 1961, aqui na cidade de São Paulo. Desde a mocidade, ele se dedica à atividade de divulgação do espiritismo. É um orador, escritor espírita, e publicou, além do livro que ora apresentamos, mais 24 obras. Dentre elas, Alguém Me Tocou, que foi publicado em 2012, O Amigo Jesus, publicado em 2014, e que foi o nosso livro do mês de agosto, aqui no Paz e Amor. O fantástico Simplesmente Francisco, livro belíssimo, que foi também nosso livro aqui do Paz e Amor em fevereiro. O Aqui e Agora, publicado no ano passado, e que foi apresentado pessoalmente pelo próprio Dr. De Luca, aqui no Paz e Amor, na sessão de domingo, no dia 25 de junho. E, por último, o Mestre do Caminho, que ele acabou de lançar e já se encontra à venda na nossa livraria. Aqui nós vimos algumas fotografias do dia que o Dr. José Carlos de Luca esteve aqui apresentando o livro, 14 anos depois de ter estado nessa casa pela última vez. Nós vimos algumas fotografias da equipe de domingo que esteve presente naquele momento. É importante mencionar que todos os direitos autorais dos livros do Dr. De Luca são cedidos às instituições filantrópicas, beneficiando milhares de pessoas. Ele também apresenta programas semanais em diversas rádios aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como foi dito também pela nossa querida Marisaura, no dia 2006, ele fundou, com vários outros amigos, o Grupo Espírita Esperança, aqui no bairro de Vila Aricanduva. Bem, no livro que nós apresentamos agora, Minutos com Chico Xavier, o autor, ele alterna capítulos, ora com pensamentos do próprio Chico, ora com pensamentos que o Chico recebeu dos grandes espíritos que com ele trabalharam. Bem, e aqui o De Luca ressalta que o Chico era tão sábio quanto os instrutores espirituais que os assistiram ao longo de toda a sua vida. Vale ressaltar que ele destacou 110 trechos retirados de 71 livros, sendo 32 deles escritos sobre o Chico, ou de pessoas que por ele se relacionaram, ou de entrevistas que ele concedeu. O livro que nós apresentamos, A Mensagem do Pronto Socorro, é um desses livros.
e além de 39 outros livros com mensagens que foram obtidas dos diversos espíritos que com o Chico trabalharam. Aliás, eu me equivoquei. O Pronto Socorro é um livro psicografado. Espíritos que com ele trabalharam, além do seu mentor Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila, Neio Lúcio, Humberto de Campos e o André Luiz, dentre tantos outros que tiveram a oportunidade de transmitir o seu trabalho pela mediunidade de Chico Xavier. Em cada capítulo, sempre com base no trechinho que é destacado, o De Luca apresenta interessantes comentários, procurando levar o leitor a refletir sobre o tema e aplicá-lo na vida do dia a dia e nas relações com nós mesmos e com os nossos próximos. Por vezes, em um mesmo capítulo, encontramos mais de um pensamento do Chico ou por ele recebido de algum dos seus mentores. Contudo, qual foi a razão que levou o Dr. José Carlos de Luca a escrever esse livro? Ele nos conta que quando ele tinha cerca de 12 anos, ele comprou numa banca de jornal um livrinho que continha uma biografia singela do Chico Xavier. E ele ficou muito impressionado, tão impressionado, que teve uma colega dele de colégio naquela época, que tinha perdido os pais num acidente de carro. E ele achou que esse livro do Chico seria interessante para ela conhecer um pouquinho da vida do Chico, que por sua vez também ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Bem, é importante que no prefácio, o De Luca também agradece ao Chico por ele ter cruzado o caminho e por suas eternas lições e testemunhos, assim como cruzou o caminho de tantos de nós, né, que tivemos essa oportunidade. E o Chico também, como já foi mencionado, apesar de tantas dores e sofrimentos pelos quais ele passou na sua longa vida terrena, foram 92 anos aqui na Terra, ele jamais desistiu da sua tarefa. Jamais. Levando sempre a cada um de nós, ensinando a viver o Evangelho em todos os momentos da nossa vida, já que o Evangelho é o único caminho que nos leva, efetivamente, à verdadeira felicidade. Antes de nós fazermos uma degustação, como eu costumo mencionar do livro, vamos conhecer um pouquinho mais o homenageado Chico Xavier. Vamos começar indicando que a missão a que o Chico e seu mentor Emmanuel se comprometeram foi planejada com muita antecedência pela espiritualidade maior, muito antes do médium mineiro regressar à carne, na sua última encarnação, em 1910. Essa missão ela envolveu um grande número de espíritos que fariam parte dessa programação, englobando compromissos de enorme responsabilidade, com vistas ao desdobramento da própria codificação espírita, que a partir do trabalho por eles iniciado, tomaria uma feição ampla e diferenciada, contextualizando-a para atender aos tempos que viriam, sempre plena e cuidadosamente alicerçada nos fundamentos estabelecidos por Allan Kardec. Suas elevadas características mediúnicas, em especial a capacidade de transe mediúnico, desdobramento e de psicografia, possibilitaram o desenvolvimento de um gigantesco trabalho ao longo de 75 anos de atividade mediúnica, sempre sob a orientação de Emmanuel, que resultou em mais de 400 livros, cuja primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, que está aí na tela, veio à luz em 1932. Vale ressaltar que esse imenso trabalho não foi iniciativa apenas do mentor Emmanuel e de sua equipe, mas obedeceu ao programa de Ismael, que é o mentor, protetor espiritual do nosso Brasil, para a implantação da doutrina espírita em terras brasileiras. Bem, Chico, ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002 em Uberaba, no dia que o Brasil conquistou pela 5ª vez a Copa do Mundo. O Chico dizia que ele queria desencarnar num dia de alegria no Brasil, porque ele não queria que o desencarne dele fosse motivo de tristeza no nosso país. Ele foi atendido. Bem, vale mencionar que nos primeiros 42 anos de atividade mediúnica, que cobre o período de 1927, quando ele recebeu sua primeira psicografia numa sessão espírita, até 1969, quando ele publica o seu 100º livro, chamado Poetas Redivivos. Esses anos foram anos particularmente muito pesados e muito densos. Nos 33 anos que se seguiram, o Chico publica mais 300 livros, totalizando mais de 400 obras. Mas muitos podem pensar, mas como assim? Ele publicou só
100 livros em 37 anos e e publicou os outros 300 em 33 anos. Parece até que ele estava meio preguiçoso nos primeiros 37 anos. Mas, na realidade, nesses 37 anos é que surgiram as grandes obras que podem ser consideradas como complementares à codificação espírita. Iniciando, como eu disse, lá em 1932, com o Taio Parnaso de Além Túmulo, e continuamos assim com o antológico Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, O A Caminho da Luz e o Consolador, de autoria de Emmanuel, publicados respectivamente em 38, 39 e 40. Os 5 livros astros da espiritualidade superior, todos eles ditados por Emmanuel. Essa expressão, livros astros da espiritualidade superior, ela foi dita pela primeira vez por Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB entre 1975 e 1990, durante entrevistas que ele concedeu à dona Sueli Caldas Schubert, quando ela estava escrevendo o livro Testemunhos de Chico Xavier. E ela lidou com muita gente que com Chico interagiu. Ele dizia que esses livros eram livros astros, comparando-os aos astros. Os astros têm luz própria, sendo estrelas de variada grandeza, irradiando brilho pelo espaço sideral, por anos-luz afora. Esses livros, o Francisco Thyssen também dizia, que eles também têm luz própria, e que irradiam tanta devido à espiritualidade, tanta a elevada espiritualidade que cada um deles contém. E assim beneficiando a todos nós, por muitos e muitos anos, dentro do cenário da literatura universal. Vamos lembrar quais são esses 5 livros? Há 12.000 anos, publicado em 39, 50 anos depois, publicado em 1940, Paulo Estevam, publicado em 1941, e Renúncia em 42, e finalmente Ave Cristo, publicado em 53, e que será apresentado aqui no Paz e Amor ano que vem. Se eu não me falha a memória, será o mês de junho, no livro do mês de junho. Além disso, nós temos Crônicas de Além Túmulo, Boa Nova e Reportagens de Além Túmulo, todos 3 de autoria de Humberto de Campos, publicados respectivamente em 1937, 41 e 43. Temos os 5 primeiros livros da série Caminho, Verdade e Vida, que, só para lembrar, engloba Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, e o Vinha de Luz, desculpe, Vinha de Luz vem depois. Bom, esses são os 5 primeiros. O primeiro foi esse aqui, em 48, Caminho, Verdade e Vida. Depois temos também o Jesus no Lar, de Neio Lúcio, de 1950, Instruções Psicofônicas, de 1955, Vozes do Grande Além, de 1957, e sem falar em toda a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, entre 1943 e 1968, dentre tantos outros livros. Todos esses livros eram livros muito densos, carregados de ensinamentos, e que, na realidade, se diferenciaram dos outros 300 que vieram depois, que são livros mais simples, são livros de mensagens. Então, esses primeiros livros foram muito carregados, eram livros excepcionais. Daí, a gente fazer essa comparação como sendo complementares à doutrina espírita. E é interessante que o acordo inicial que ele fez, que o Chico fez com o Emmanuel, lá em 1931, após o Emmanuel ter salientado que a disciplina era um elemento indispensável à boa tarefa mediúnica, o acordo inicial era de fazer 30 livros. Em 1948, o Chico chegou ao 30º livro. O Emmanuel disse para ele, vamos fazer mais 30. Em 1958, quando ele já estava prestes a se mudar de Pedro Leopoldo para Uberaba, ele chegou no 60º livro. Foi para o Emmanuel novamente, então encerramos o Emmanuel. Não, vamos chegar até o 100º livro. Em 1969, chegaram ao 100º livro. E o Chico, bom, agora eu vou descansar. E Emmanuel disse para ele, não, nós vamos continuar. E é importante que seja dita, essa sua encarnação, ela foi desapropriada. O que significa quando um imóvel é desapropriado? Não pertence mais a gente. Então a espiritualidade disse para o Chico que essa encarnação que ele viveu não era mais dele. Ele teria que continuar. E assim foi por mais muito tempo. Em 1981, ele publicou o 200º livro, o Linha 200, que trazia mensagens de diversos espíritos. E aí ficou ainda por mais de 20 anos, publicando os mais 200 e tantos livros. Bem,
Agora, é interessante nós mencionarmos, como já foi mencionado, né, o pessoal quer desencarnar como Chico, viver como Chico foi difícil. Porque todo esse trabalho gigantesco, ele fez sobre severos problemas de saúde, com pouquíssimos recursos financeiros, sofrendo críticas, acusações na mídia, em família. Até hoje, se nós entrarmos na internet, nós vamos encontrar umas tremendas asneiras, umas bobagens escritas sobre Chico Xavier, e algumas muito contundentes. Muito contundentes. Mas apesar disso, ele superou tudo. Ele conseguiu levar a bom termo a sua tarefa, dedicando-se, mostrando um exemplo de humildade, dedicação, comprometimento e, sobretudo, duas palavrinhas-chave: caridade e amor. Vamos agora à nossa degustação e passar mais alguns minutos com Chico Xavier. Como eu disse há pouco, nós já temos mais de uma centena de trechos que foram selecionados pelo Dr. De Luca. Nós preferimos priorizar aqueles trechos que foram de origem do próprio Chico. Selecionamos 4 delas. Bem, o primeiro deles consta no capítulo 9, o qual o Dr. De Luca intitulou Orientação aos Jovens. Para que nós entendamos melhor o contexto de onde foram tirados esses trechinhos, nós vamos mencionar o livro de onde eles foram tirados e o que estava por trás disso. Bem, no caso, esse trecho ele foi tirado do livro Chico Xavier e a Terra e o Semeador, que na realidade é uma publicação que reúne diversas entrevistas por ele concedidas entre 1958 e 1975, sobre temas diversos. No prefácio da obra, o Chico, na sua humildade, ele diz: realmente de minha parte, devo-as todas, ou seja, essas entrevistas, ao nosso abnegado, no que contenham de útil ao nosso abnegado Emmanuel. E em razão disso, não posso esquecer que o nosso amigo espiritual é o autor das páginas a que nos referimos. Para verem que ele nunca atribuía a si próprio as mensagens que ele recebia. Mesmo quando era ele que estava sendo entrevistado, ele atribuía a influência e a inspiração de Emmanuel. Bem, especificamente o pensamento que nós destacamos faz parte de uma entrevista concedida à saudosa apresentadora Hebe Camargo para um programa que ela tinha na TV Record, que foi ao ar no dia 17 de setembro de 1973, ou seja, há mais de 50 anos. E o programa versava sobre rebeldia dos jovens. Após ele introduzir o tema, a Hebe introduzir o tema, destacando o comportamento dos jovens que não aceitavam o caminho que os pais lhe mostravam, ela perguntou para o Chico: por que será isso, Chico? Será que eles acham que tem que ter o seu mundo próprio, as suas deliberações, seus encaminhamentos? Será que eles estão no caminho certo? A resposta do Chico, na realidade, é bem mais longa do que está no livro, mas vamos ver o trechinho que o De Luca selecionou. Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude para que se sintam responsáveis por eles mesmos. Façam suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade, dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Bem, na realidade, o Dr. De Luca, ele depois que o Chico apresentou, ele diz o seguinte: ele conclui pela necessidade de intensificação do diálogo com os nossos jovens, de modo a fazê-los ver que eles mesmos são os construtores do próprio destino, arquitetos de tudo quanto de bom ou de ruim lhes acontecerá por meio do exercício do maior poder que Deus deu ao homem, que é o poder de escolher o seu próprio caminho. Qual é esse próprio caminho que Deus deu a todos nós? Acertou quem pensou no livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. E vejam que esse trecho foi escrito há mais de 50 anos, e ele continua perfeitamente atual pela nossa juventude. Selecionamos também o capítulo 27, que se intitula Como está a sua mala?, que foi extraído do livro Chico Xavier, Casos Inéditos, de autoria de Weimar Muniz de Oliveira, que em seu livro registra 50 casos sobre Chico, vivenciados diretamente por ele ou por pessoas do seu relacionamento. O texto que o De Luca nos apresenta, no livro original, tem o título de Apego. Vamos a ele. Às vezes a pessoa quer mostrar que possui isso, aquilo e mais aquilo, sem se preocupar, porém, com a aquisição de valores espirituais. Depois, quando desencarna, fica aí, agarrada com as coisas da matéria. De Luca comenta que em suas conversas com amigos, preste atenção, Chico Xavier costumava dizer que a cada 10 pessoas que partem para a vida no além, em média, 7 delas permanecem presas aos interesses materiais que tinham quando ligadas ao corpo físico. 7 em 10.
Por isso, os médiuns costumam identificar a presença de muitos espíritos ainda presos aos valores materiais que cultivarem enquanto permaneceram na Terra. E aí se incluem também muitos espíritas, como era o caso da senhora que foi objeto do capítulo, que ela tinha desencarnado e a família, ela tinha muitos bens de obras de arte, e a família resolveu vender tudo. E ela, muito apegada, ela veio reclamar por isso. Então, nós temos que nos acautelar, né? Que, na realidade, nós sabemos que os bens materiais, eles ficam aqui. Nós temos que cultivar os bens espirituais. Depois a gente desencarna e passa a ser mendigo espiritual. E não adianta ficar mendigando na espiritualidade que não vai conseguir. E lembrando também que caixão não tem gaveta, não é? Seguindo, nós vamos falar sobre o capítulo 41, que De Luca intitulou Homem ou Bicho. É um trecho extraído de uma entrevista concedida por Chico Xavier, e está no livro Entender Conversando, de 1984, que também é uma coletânea de entrevistas. O pensamento destacado por De Luca consta de uma entrevista que foi ao ar no dia 13 de maio de 1979, no programa Fantástico. O jornalista Ney Gonçalves Dias pergunta ao Chico: o senhor não acha que há um momento em que as pessoas têm direito de ter raiva, de sentir ódio? E Chico, com sua sabedoria, como destacado pelo De Luca, responde: estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. O De Luca comenta que há momentos que sentimos haver um verdadeiro zoológico dentro de nós. O animal não tem razão, tampouco discernimento. Age exclusivamente por instinto. Chico nos ensina que devemos nos harmonizar, isto é, usar os atributos humanos de razão e do sentimento. Bem, concluindo nossa degustação, eu vou destacar o capítulo 89, que é chamado Nosso Passaporte, também retirado do livro que acabamos de citar, o Entender Conversando, e faz parte de uma entrevista concedida ao repórter Ayrton Guimarães, do jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, publicado em julho de 80 com o título Chico Xavier, um homem chamado Amor. No livro original, o texto está inserido no capítulo que versa sobre temas atuais, especificamente sobre céu e inferno. Pergunta o repórter: o povo hoje tem uma certa incredulidade diante das definições tradicionais do céu e inferno. Na sua visão, como eles seriam? O Chico responde, conforme registrado pelo Dr. De Luca: dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado, é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. De Luca tece seus comentários, ressaltando que a nossa condição interior, fruto da somatória de nossos atos, pensamentos, palavras, é que vai ser o nosso passaporte, que vai nos levar a regiões de luz ou regiões de trevas, de dor, de sofrimento. Se fizermos o bem em nosso caminho, esse mesmo bem carimba o nosso passaporte para moradas felizes. Já ao contrário, cada um conclua como deve ser, não é? Como o nosso avião, no entanto, ainda não partiu, enfatiza o De Luca que ainda dá tempo de mudar a rota do destino, pois o bem está ao nosso alcance agora mesmo. Depende apenas de nós. Minutos com Chico Xavier. Como vimos em nossa singela degustação, com esse livro, o Dr. De Luca coloca um pouco de Chico nos minutos do nosso dia a dia, para que nós possamos nos deter nas lições apresentadas e o relógio de nossas vidas avance rumo a dias melhores. Assim, nós agradecemos muito ao Dr. José Carlos De Luca por esse lindo livro e ainda pelo seu admirável trabalho em divulgar o Evangelho de Jesus, ajudando os mais necessitados e contribuindo para a construção de um mundo melhor. Ao finalizar a apresentação, muito obrigado, senhora. Deixamos o nosso agradecimento profundo a Chico Xavier, manifestando-lhe a nossa imensa gratidão pelo gigantesco trabalho que desenvolveu sob a orientação do seu mentor Emmanuel, dedicando toda a sua vida, esse trabalho mediúnico fantástico, ao bem e ao progresso da humanidade, com incansável amor a todos nós que até hoje, usufruímos dessas bênçãos de luz. Muito obrigado, querido Chico Xavier. Que Deus, seus bons espíritos, continuem sempre a te iluminar os caminhos em teu apostolado de bondade e de esperança,
de paz e de amor, sempre em direção à luz. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus, e muito obrigado. Senhor Francisco, muito obrigado. É sempre uma alegria poder ouvi-lo. Sempre aprendemos. Toda vez que o Senhor vem até aqui, expor seus conhecimentos. Que Jesus o abençoe sempre. Muito bem, vamos dar continuidade ao tratamento que ele se estende após a palestra aos passes. Momento em que o plano superior, junto com os médios que já podem tomando seus lugares, vão juntar os fluidos e, com o auxílio do plano maior, levar aquilo que mais necessitamos. Com a imagem de Jesus à nossa frente, mais ao alto, vamos imaginar essa luz que entra pelo nosso coronário, que vai nos reequilibrando, que vai oxigenando de uma forma que precisamos mais. E nos ajude através disso, Senhor Jesus, a melhorarmos nossos pensamentos, a olharmos as coisas boas que nos acontecem, a deixarmos os pensamentos negativos mais de lado, os sentimentos de vitimismo, e colocando com essa luz em nossa mente o amor que precisamos para seguir. Pedimos que esta luz possa chegar ao nosso frontal, laríngeo, chegando ao nosso centro energético cardíaco, compassando adequadamente nossas batidas de coração, normalizando aí o fluxo sanguíneo, reduzindo eventuais ansiedade. Que essa energia, esse bálsamo de cura, possa agora chegar ao nosso centro gástrico, igualmente importante, sendo tratado e reequilibrado. Luz esta que vai descendo pela frente de nossas pernas, indo até os pés, dando a volta, subindo agora pela parte posterior, chegando no pé da coluna. Essa energia abençoada que vem do alto, manipulada pelos mentores amigos que aqui se encontram, começa vértebra por vértebra, sendo massageada, tirando aquelas dores que tanto nos incomodam. Luz esta que vai subindo, chegando até o bulbo no pé da coluna e fechando novamente no coronário, no centro da nossa cabeça. Aproveitamos e sempre lembramos a importância do tratamento continuar porta do centro para fora. Infelizmente, não basta vir aqui ou uma casa religiosa séria e ficarmos alguns minutos e está tudo resolvido. O plano maior faz a sua parte, sem dúvida, mas precisamos também nos auxiliar.
No dia a dia, a vida nos convida em vários momentos a sermos melhores. Sempre que alguém nos dirige a palavra de forma grosseira, nós mantermos a calma, respirarmos fundo se preciso, entender que aquele irmão pode estar e provavelmente esteja em um momento bem complicado. Poder desculpar. E também tem as coisas boas que deixamos de fazer, como o abraço no filho querido, na filha querida, o abraço nos pais, nos avós, o oi, o bom dia, o boa tarde, o obrigado, o pensamento positivo, uma leitura edificante, tudo isso faz parte deste tratamento. Lembrando assim, nesses dias extremamente quentes, precisamos cuidar, nos hidratando, por que não? Nos alimentando de forma mais leve. Tudo isso termina num estado de saúde física e mental, espiritual e orgânica bem melhor. E agora, depois de tanto recebermos, vamos falar com Ele? Vamos falar com Deus, este Pai de amor, luz, que nos enviou Jesus, seu Filho, para ensinar sobre este amor, que nos ensinou a chamá-lo de Pai. Aqui estamos primeiramente para agradecer, Deus, a oportunidade de termos esta casa de paz e amor, esta casa de oração, porque uma brasa longe do fogo, ela esfria, e aqui podemos nos ligar e nos aproximar de Ti. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, que estáis em dificuldade, que passa por aflições. Coloca diante de mim este fardo. Eu vos aliviarei, eu vos ajudarei a superá-los. Disse também: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. E assim precisamos compreender e pôr isto na prática. Os problemas existem para todos nós. A diferença está em saber ultrapassar estes problemas. E temos nesses mentores amigos sempre um ombro amigo para nos auxiliar. Creiamos, meus amigos, creiamos no Filho de nossa Mãe querida. Senhor Jesus, envolva cada um de nós para fazermos o melhor que podemos pelo próximo, atendendo assim o seu pedido. Permita este mundo conflitante pelo qual temos passado, guerras políticas, religiosas, guerras internas, possam, de alguma forma, serem abrandadas, serem calados os canhões que destroem tantos. Envolva, Senhor Jesus, nossos políticos para que consigam reduzir toda essa violência, essa drogacidade que destrói nossos irmãos. Envolva nossos locais de trabalho, nossos pares, colegas, superiores diretos e indiretos. Agradecemos o financeiro que chega até nós, porque é dele que tiramos o nosso dia a dia. Aqueles irmãos que ainda não têm o trabalho, mas que buscam, creiam que daqui a pouco estarão trabalhando.
envolva no seu abraço querido nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, que tenham a saúde, que compreendam que podem trazer mais alegria, mais felicidade ao mundo, seguindo pelos caminhos do bem, e que nós, adultos, saibamos dar as oportunidades a eles. Jesus amigo, envolva os enfermos para que daqui a pouco possam se restaurar. E humildemente pedimos, vai até nossa casa, visita nosso lar, abraça todos os entes que amamos que ali estão, visita cômodo por cômodo, abençoa tudo. E olha, por algum irmão menos feliz, que por um motivo ou outro possa ali se encontrar forças menos felizes, miasmas, e que possam ser esclarecidos e encaminhados a um local permitido por vós. Agradecemos profundamente a oportunidade, Senhor Deus, e esteja com cada um de nós, que assim seja. E assim, mantendo essa energia de amor, essa vibração amorosa que nós pudermos participar, vamos acompanhar com o mesmo carinho, com o mesmo sentimento de amor, a equipe espiritual responsável pela fluidificação das águas. Essa equipe multidisciplinar que vai até a natureza com respeito, com carinho, com conhecimento das nossas necessidades e retira esses substratos, leva para os laboratórios espirituais e prepara com muita dedicação e ternura todos os remédios que vão ser colocados nas águas que estamos mentalizando, as que trouxemos dos nossos lares, dos nossos trabalhos, dos hospitais, de algum ente querido, dos nossos irmãozinhos que estão nas ruas, dos nossos irmãozinhos que estão passando pelas provações das guerras, pelas provações de todas essas mudanças climáticas, para que cada um de nós, com fé, fazendo uma prece antes de dar um golinho nessa água, possamos nos ligar a Deus, a Jesus e a essa espiritualidade com muita fé, certos de que vamos receber aquilo que realmente precisamos. E seguindo agora para a finalização deste lindo trabalho, onde tivemos desde o início palavras tão consoladoras, ensinamentos trazidos pelo seu Francisco, do nosso querido Chico Xavier, depois os passes, as vibrações, nós saímos daqui fortalecidos e gratos por essa oportunidade de sermos recebidos por amor, com amor, e assim poder também ser essa luz de amor que ao sair daqui vai espalhar a todos que se achegarem a nós. Que todos nós tenhamos uma excelente semana, com Jesus em nosso coração, o aniversariante deste mês, nosso irmão amado e querido.
Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Aguarda um instantinho que o Francisco vai sortear o livro. Muito bem. Na realidade, esses numerozinhos que foram distribuídos, tá bom. De luz, paz e amor em Jesus.